Olá, hoje é domingo, eu sou Suzana Barelli e trago aqui para vocês um resumo do que foi notícia nessa semana que passou no mundo do vinho. Eu vou começar com uma notícia bem triste, que é a tragédia que aconteceu nos vinhedos da Serra Gaúcha, aliás, não só nos vinhedos, a gente está acompanhando uma inundação recorde em todo o estado do Rio Grande do Sul e que começou exatamente na região ali de Bento Gonçalves, onde tem os vinhedos. A gente ainda não tem dados sobre o que aconteceu exatamente com os vinhedos. Em conversas informais, a estimativa é que mais de 100 hectares possam ter sido destruídos com a força da água. Por enquanto, as notícias mais urgentes é de resgate de pessoas, de solidariedade. Tem vários sites, inclusive do mundo do vinho, fazendo campanhas para ajudar as pessoas que perderam tudo, que perderam suas casas, que perderam suas histórias. Tem gente morta, tem gente desaparecida. Então, assim, é uma tragédia. Acho que daqui a pouco vai dar para falar um pouquinho mais sobre o vinho nessa história, o que o setor do vinho pode fazer, como é que o setor do vinho vai lidar com isso. Esse é um exemplo muito claro de como a gente está mudando o nosso clima, né? A gente fala bastante de aquecimento global, tem gente que diz que não é aquecimento global, mas é certo que tem uma mudança climática por aí. Os artigos, quando a gente lê os jornais de hoje, tem vários artigos mostrando o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, tem um restinho de El Niño, tem El Niño chegando, tem essas catástrofes mais intensas em um período menor de tempo, né? A grande tragédia gaúcha tinha sido em 1941 e agora o ano passado, a gente até comentou aqui, teve uma série de inundações e esse ano é uma tragédia, esse monte de deslizamento de terra, né, soterrando casas, soterrando pessoas. Vamos acompanhar e acho que também está na hora de cada um fazer a sua parte e também doar, e daqui a pouco a gente começa a falar de como o setor do vinho vai se posicionar com essa questão. Bom, essa é notícia triste. Agora eu passo de uma notícia triste para uma notícia feliz. A notícia feliz são os 25 anos da importadora Premium. A Premium é uma importadora mineira, ela nasceu em Belo Horizonte, numa sociedade com o Orlando Rodrigues e com o Rodrigo Fonseca. Hoje ela é só do Orlando e dos seus filhos. E ela nasceu em 1999, focada na importação de vinhos da Nova Zelândia. Com o tempo, ela precisou diversificar o seu portfólio, não é fácil trazer vinhos da Nova Zelândia, não é barato, tem uma logística complicada. E hoje ela tem rótulos de 10 países, mas tem bastante Chile, Argentina e Portugal, que não dá para ser diferente. Eu aproveito, quando eu falo dos 25 anos da Premium, eu também comento no texto sobre as demais importadoras que nasceram ou que se reinventaram nessa virada de século. Hoje em dia no Brasil há mais ou menos 700 importadoras e é muito comum aqui no meu trabalho a gente ver importadoras que surgem e que daqui a 1, 2 anos desaparecem. Então quando a gente percebe uma empresa que está com esse tempo todo, né, você tem ela, tem a Adega Lentejana, tem a Casa Flora, que é mais antiga, mas focou em vinhos nessa época, o World Wine nasceu nessa época. A gente vê empresas, a própria Mistral, ela fez 50 anos, mas o Ciro Lilla comprou a empresa em 1991, que é quando começou todo o boom da Mistral. A gente vê empresas que estão sabendo ser longevas e todas elas precisaram, né, por exemplo, a própria Adega Alentejana, ela é focada em Portugal, mas ela precisou diversificar o seu catálogo. Então eu conto um pouquinho a partir dos 25 anos da Premium, essa jornada no mercado brasileiro e mostrando que não é fácil, primeiro, né? O câmbio deve deixar todos eles malucos e contando dos destaques da feira. A importadora ela tem 2 produtores portugueses que eu gosto muito, que é o Paulo Nunes e o Manuel Lobo. Os 2 trouxeram para os eventos os seus projetos pessoais, então o Manuel Lobo, que é do Crasto, ele trouxe os seus vinhos do Alentejo, o Paulo Nunes, que é da Passarela, trouxe os seus vinhos do Dão, aí um projeto pessoal de um vinhedo pequenininho, de 3 hectares. Então, várias coisas interessantes. E do projeto do Paulo Nunes, vou chamar a atenção, e até comparando com a notícia anterior de mudança climática, são esses 3 hectares, ele contou assim, hoje é possível fazer vinho ali, mas 10, 20 anos não era, porque como era muito mais frio, as uvas não amadureciam. Então, assim, a gente vê a mudança climática
mudando um pouco a forma de se elaborar vinhos. Isso é um ponto para se prestar atenção, principalmente quem se preocupa com o futuro do nosso planeta. Além disso, teve uma degustação que eu também gostei bastante de participar, que foi da Gramona. A Gramona é um dos nomes, referências de cava, né? Faz espumantes espanhóis muito interessantes, mas a apresentação, o que eu gostei também é que a Gramona hoje em dia, por mais que ela seja cava, ela tem também a mesma proporção de vinhos tranquilos. Vinhos tranquilos são vinhos sem borbulhas e vinhos brancos. Então entra naquela coisa que a gente já comentou aqui, do crescimento do consumo de vinho branco. Mesmo quem faz espumante, que é um vinho branco, também está vendo que tem que fazer brancos, vinhos tranquilos, e isso vem, né, a segunda empresa está meio a meio das vendas e da produção, né? Viva o vinho branco. Das notícias internacionais, eu vou chamar atenção para duas coisas. A primeira está terminando em Bordeaux, o Amprimère, acabei não comentando aqui. Amprimère é quando as pessoas vão e provam em primeira mão os vinhos de Bordeaux que estão amadurecendo em barricas, ainda são vinhos muito jovens. E esse Amprimère, ele começou com o Chateau Lafite, ele lançando a sua safra, foi lançada por quanto? 369 euros a garrafa. Isso é uma redução de 31,7% em comparação com a safra anterior. Chama atenção esse remanejamento de preços em Bordeaux, né, a acompanhar. A safra de 2023, que é apresentada agora, eu estava lendo a definição da Decanter, da revista inglesa Decanter, que diz assim, que é uma safra de contrastes, teve condições muito quentes e úmidas, e é um ano, na verdade, assim, e nessas situações é aquele ano assim, o enólogo faz a diferença. A Decanter pro Lafite deu 98 numa escala de até 100 pontos. E a segunda notícia que eu vou trazer internacional também tem a ver com aquecimento ou com mudança climática. Acho que eu tô meio monotemática hoje, mas que do dia 30 de abril para 1º de maio, se eu não me engano, teve um granizo muito forte na Borgonha, principalmente na região de Chablis, e a estimativa é que 50% da safra foi perdida. O produtor da Primio, que estava aqui no Brasil, que é o Romain Collet, ele disse que dos vinhedos dele, eles perderam 80% da plantação por causa disso. O que que acontece? A uva já está maturando, já está começando a nascer, vem essa queda de temperatura, vem um granizo, mata tudo e aí a uva não volta a produzir e você perde a safra. É isso. Espero que vocês tenham gostado desse resumo. Até a semana que vem e obrigada pela audiência.